paz do Senhor, crianças! Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Olha, comigo está tudo bem, porque assim, nós que servimos a Deus temos que estar sempre bem. Não tem nada que possa tirar a nossa alegria, não é isso mesmo? Eu sou a tia Messia, eu sou professora da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Estou aqui para mais uma aula, da nossa classe Jardim da Infância. Amém? E nós estamos estudando essa revista, não é isso? No segundo trimestre, e hoje nós já estamos na lição de número 12. Sejam todos muito bem-vindos. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderninho de oração, porque agora nós já iremos começar a nossa aula. Amém? Bem, e como eu disse para vocês, esse trimestre, nós estamos estudando, qual é o tema? O meu amigo Jesus. Nós estamos estudando desde lá o nascimento do nosso amigo Jesus, não é isso? E eu tenho certeza que vocês têm aprendido muito, muito mesmo com essas lições, né? Porque a EBD é para isso, é para nós aprendermos da palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Bem, e para começar, já sem perder tempo, nós vamos orar, não é isso? Nós vamos fazer o nosso devocional do nosso caderninho de oração, que é esse aqui. Se você não tem, você pode baixar no site da igreja, é gratuito. E aqui todos os dias você tem um devocional para você fazer em Salmos. E hoje, no dia 20 de junho, nós vamos ler em Salmos 20, no versículo 4. Amém? E fala assim, quais são os desejos do seu coração? Deus se preocupa com o que você sonha e quer. Diz assim, que Deus satisfaça os seus desejos e permita que todos os seus planos deem certo. Glórias a Deus. Desde que os nossos planos também sejam os planos de Deus, né, crianças? E nós oramos os salmos assim, Senhor, que eu possa pensar e querer o que é bom e o que agrada a Deus. Querido Deus, entrego os meus sonhos e os meus planos em suas mãos. Glórias a Deus. E nós hoje estamos orando pelas crianças da Gâmbia. Todos os dias no nosso devocional, nós oramos pelas crianças de um país onde a igreja é perseguida, crianças, porque nem todos os países as crianças têm essa liberdade de servir a Deus que nós temos, que você tem, que a sua família tem. Então, hoje nós estamos orando pelas crianças da Gâmbia. Oramos assim, Senhor. Oramos para que as crianças que são sempre ensinadas contra o Evangelho de Cristo, que elas possam ter o direito de expressar a sua fé sem sofrerem. Amém. Vamos fechar os olhos e vamos orar? Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade de estar diante de Ti, Pai, ensinando e aprendendo da Tua palavra, Pai. Que essa lição sirva para aprendermos mais de Ti, Pai, para confiarmos mais em Ti e para Te amarmos mais, Pai. Esteja com cada uma dessas crianças, abre as nossas mentes e os nossos corações para que possamos entender a Tua palavra, Pai. Esteja conosco, abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, crianças? Que nós estamos aqui para aprendermos mais da palavra de Deus. E agora, nós também vamos fazer um momento muito importante, sabe? Nós vamos ofertar na casa de Deus. A gente está aqui numa EBD online, mas você pode ofertar pelo PicPay, pelo Pix, pela conta da igreja. E você também pode trazer a sua ofertinha quando você vier no culto, No domingo à noite, na quarta-feira, na sexta. A nossa igreja está tendo os cultos, graças a Deus. Então, você pode trazer a sua ofertinha. Vamos cantar um louvor bem animado enquanto nós ofertamos na casa de Deus. Amém? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria
Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem, é o amor que só tem, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Graças a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus pela oportunidade de ofertar? Pai, te agradecemos pela oportunidade de ofertar na tua casa, ó Pai. Que o Senhor nunca deixe faltar nada, ó Pai, na tua igreja. E que o Senhor também, ó Pai, entre com toda a providência necessária para o lar dessas crianças, dessas famílias, ó Pai, que nunca venha faltar. Ó Pai, aqueles que não puderam ofertar, que o Senhor possa estar também, ó Pai, os abençoando. Esteja conosco neste dia, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem, e agora nós vamos, de fato, começar a nossa aula da nossa escola bíblica dominical. Como eu falei para vocês, nós já estamos no segundo trimestre, hoje já é a lição de número 12, né? Nós já estamos acabando mais um trimestre, né? No mês de julho a gente já tem, uma nova revista. E nós estamos falando esse trimestre sobre o nosso amigo Jesus. E a nossa lição de hoje, crianças, tem por título Um Dia Muito Triste para o Amigo. É isso mesmo, um dia muito triste para o amigo, para o nosso amigo Jesus. Por que será que esse dia foi muito triste para o nosso amigo Jesus? É o que nós vamos aprender aqui hoje. Essa aula de hoje, ela se encontra aqui na nossa Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 23. Todas as nossas aulas, tudo que nós aprendemos aqui, crianças, são histórias da nossa Bíblia, tá bem? A gente aqui não conta história de contos de fada, não. Nós contamos as histórias da Bíblia. Não é isso? E mais do que nunca, né? Falar de Jesus, com certeza são histórias que estão aqui na nossa Bíblia. E essa história de hoje está aqui no livro de Lucas, no capítulo 23, que você pode ler em casa, com a sua família, né? Com tranquilidade, conversar sobre essa linda história. Bem, crianças, e hoje, nessa história, nós vamos ver que Jesus, ele morreu por nós. Ele morreu na cruz e que essa morte de Jesus, ela faz parte de um grande plano, que é o plano da salvação. E também nós vamos entender que Jesus morreu, não é porque ele queria aparecer, não, porque ele se achava melhor do que os outros, não. Ele morreu porque ele nos ama, ele ama cada um de nós. E é isso que nós vamos aprender aqui hoje, amém?
Bem, então Jesus, ele morreu na cruz porque ele nos ama. Um pouco antes de Jesus ser entregue para aqueles homens maus, aqueles homens que o perseguiam, aqueles homens que queriam matá-lo, Jesus, ele se retirou, ele foi lá no Monte das Oliveiras orar. E ele realmente, nesse dia, ele estava muito triste. E ele orou assim, pedindo ao Pai: ah, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse? A morte, né? Jesus, ele estava triste, ele estava ali até amargurado, porque ele sabia que a hora da sua morte ele estava chegando. Mas, crianças, ele não desistiu. Por que que ele não desistiu? Porque ele tinha uma grande missão. Jesus, ele tinha uma grande missão dentro do plano da nossa salvação. E que missão era essa, crianças? Isso mesmo, a missão dele era de morrer na cruz. Mas Jesus, ele não cumpriu essa missão por obrigação, não. Ele cumpriu por amor, o amor de Jesus, o amor de Deus o Pai. Esse amor que ele tem por nós. Foi isso que o levou a cumprir essa grande missão. O amor de Jesus pelo ser humano, ele é tão grande, ele é tão incrível, ele é maravilhoso. É um amor que não se compara a nada, a nenhum amor que exista no mundo inteiro. Crianças, não há nada que se possa comparar ao amor de Jesus. Esse amor fez com que ele renunciasse à glória, que ele viesse aqui à terra, que ele viesse em forma de homem, de carne, né? E aqui ele viveu, ele habitou aqui na terra, ele deixou toda a sua glória lá no céu, o seu lar, ele renunciou a tudo para que ele pudesse vir aqui viver com nós. E ele também sabia que ele ia ter que enfrentar humilhação, açoites, né? Jesus enfrentou açoites, Jesus enfrentou a rejeição de muitas pessoas. Tudo isso ele sabia, mas mesmo assim, ele não desistiu de morrer por nós. Ele não desistiu de vir aqui na terra e passar tudo isso por nós. Graças a Deus. Por isso, crianças, nós precisamos reconhecer que Jesus, ele é um verdadeiro herói. Olha essa figura aí que a gente vai colocar para vocês. Olha essa figura. O que tem nessa figura? Isso mesmo, tem heróis de história em quadrinho, isso aí. Vários heróis, né? Vocês até vão reconhecer, eu vou falar o Hulk, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha. Na idade de vocês é comum gostar de ver filmes, né? Que tem esses super-heróis. Não tem nada de errado nisso não, tá, crianças? Desde que você, assim, não gaste grande parte do seu tempo, da sua vida, fixado nisso daí. Não tem problema, não. Mas esses heróis aí, crianças, esses heróis das histórias em quadrinhos, eles nem existem, eles nem existiram de verdade, né? Então, assim, o verdadeiro herói, o herói que realmente existiu, o herói que deu a sua vida por nós, quem é? Quem? Jesus, exatamente. E esse desenho dessa figura que eu mostrei para vocês é até interessante, porque tem assim uma figura, né, um desenho de Jesus, e os vários heróis em volta, e aí tem escrito, né, e foi assim que eu salvei o mundo, né? Então, assim, foi assim que Jesus salvou o mundo, dando a sua vida por cada um de nós. Glórias a Deus. E por isso, nós temos que saber que o único herói que existe, o único herói que deu a sua vida para nos salvar, foi o nosso amado e querido Jesus. Amém, crianças? Glórias a Deus. Então, nós já sabemos que a morte de Jesus foi por amor. Ele morreu por nós, por tanto que ele nos ama. Por isso, ele é o nosso verdadeiro herói. Graças a Deus. E para guardar no nosso coração essa história de hoje, nós temos um texto áureo, não é isso? Nós temos um texto áureo. E o nosso texto áureo, ele está no livro de João, no capítulo 19, 30, e nós vamos falar uma pequenina parte dele. Só uma pequenina, que eu sei que vocês já decoraram, não é isso? E eu vou falar aqui uma vez, né? E depois vocês vão repetir aí comigo, tá bom? E Jesus disse:
tudo está completado. João 19, 30. Vamos falar junto com a tia? Jesus disse: tudo está completado. João 19, 30. Graças a Deus. Esse versículo, crianças, ele nos explica que Jesus completou sua missão, vivendo como homem, né, aqui na terra. Então, quando ele diz, tudo está completado, é porque havia chegado a hora da sua morte. Tudo estava feito, tudo estava resolvido. Naquele momento ali, ele ia dar sua vida, ele ia morrer por nós. Então, essa era a missão que ele tinha aqui por este mundo. Crianças, o que é isso aqui? Vocês conseguem ver esse globo? Isso mesmo, isso aqui é o mundo, né? É um globo terrestre. Aqui estão todos os países do mundo. Aqui está representado todas as raças, não é? Aqui tem o japonês, o polonês, o brasileiro, o índio, o africano. Todas as raças, todas as pessoas, todos os países estão representados aqui neste mundo. Mas esse mundo, como nós vemos hoje, cheio de tristeza, de pecado, ele era assim quando Deus criou? Não, nós estamos aprendendo, não é isso, nas nossas aulas de quarta-feira, sobre a criação do mundo. E a gente tem aprendido que Deus criou um mundo lindo perfeito, um mundo maravilhoso. Mas o que aconteceu com este mundo? Através do homem entrou o pecado no mundo. Vocês se lembram dessa história? Lá no Jardim do Éden, com Adão, com Eva, eles desobedeceram a Deus e por isso o pecado entrou no mundo. O que o pecado é, crianças? O pecado é uma corrente. E desde que o pecado entrou no mundo, esse mundo ele ficou acorrentado pelo pecado. Então, a partir do momento que Adão e Eva pecaram, esse mundo passou a ser assim, ó, acorrentado pelo pecado. Que tristeza. Aquele mundo tão lindo, tão maravilhoso que Deus criou, agora era acorrentado, aprisionado pelo pecado. E agora, o que vai acontecer? O que precisa acontecer? Alguém tinha que ser enviado novamente e juntar o homem com Deus. Porque esse pecado, o que ele fez? Ele separou o homem de Deus. E agora precisava vir alguém para juntar novamente Deus e o homem. Esse homem precisa ser liberto do pecado. Não é isso? E foi aí, então, que Jesus foi enviado para essa missão tão gloriosa de nos salvar, de nos resgatar do pecado, de tirar as correntes do pecado, de novamente nos unir com Deus. Glórias a Deus por isso. Graças a Deus que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor tão grande, tão grande, tão grande, que não dá para a gente medir, Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Graças a Deus. Então, vamos agora entrar assim, mais dentro da nossa lição. Essa lição que está aqui na nossa Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 23. Amém? Pois bem, crianças, alguém aí de vocês gosta de ser castigado? Eu não gosto de ser castigado. De jeito nenhum. Claro que não. E ser castigado pelos erros de outra pessoa. Pensa, você não fez nada de errado, você não errou, alguém que errou, mas aí você vai ser castigado pelo erro de outra pessoa. Alguém acha isso bacana? Claro que não, nunca, de jeito nenhum. Mas existiu alguém que, por amor, recebeu o castigo de todo mundo. E quem foi essa pessoa, crianças, que nós estamos falando dele, do nosso amigo? Isso mesmo, Jesus. Ele não havia feito nada de errado. Jesus nunca errou, Jesus nunca pecou.
Mas as pessoas que não gostavam dele, que não o aceitaram, inventaram várias mentiras ao seu respeito. E foi por isso que Jesus foi castigado. Bem, crianças, assim que Jesus fez aquela refeição da Páscoa com seus discípulos, lembra que a gente viu na lição passada? Então, Jesus se retirou dali e foi para o Getsemane orar. Era um jardim, né, chamado Getsemane. Ele foi para ali orar. E ele se retirou e foi para ali caminhando. E ele já estava um tanto triste, sabe? Jesus ele já estava um tanto triste. E ele foi para ali orar. Ele estava triste porque ele já sabia que estava chegando a hora que ele iria morrer, que ele iria ser entregue para aqueles homens maus, né? Que ele iria ser castigado. Enquanto Jesus estava ali orando, o que aconteceu? Um dos seus discípulos, chamado Judas, ele foi e contou aos guardas onde Jesus estava. Os guardas já estavam procurando Jesus, porque já tinham resolvido que Jesus ia ser morto, que Jesus tinha que ser morto, que Jesus era mau. E Jesus tinha ido para o Getsemane orar. E Judas, ele era um discípulo de Jesus, crianças. Mas Judas, ele foi até os guardas e contou onde Jesus estava. E vocês sabem por que Judas fez isso, crianças? Judas, ele recebeu dinheiro para contar onde Jesus estava. Judas, ele vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Então, Judas, ele ficou lá quietinho, escondidinho, recebeu as moedas, né, que ele vendeu a Jesus, e Jesus estava lá orando. Judas se retirou ali, e quando Jesus estava ali orando, o que aconteceu? Os guardas, eles apareceram para prender a Jesus. Vocês acham que Jesus saiu correndo, que Jesus brigou, que Jesus gritou, que ele reagiu? Não, Jesus não fez nada. Jesus ficou ali. Então, crianças, aqueles guardas chegaram ali e prenderam a Jesus. Algemaram, bateram nele. Eles fizeram todas as maldades que eles podiam com Jesus. Levaram Jesus preso. Mesmo sem Jesus ter reagido, eles levaram Jesus preso. Naquela semana, crianças, ali, era a semana de Páscoa. E era costume naquela época que o governador, né, que mandava ali naquela cidade, ele escolhia uma pessoa que era preso para ser solto, né? Aquela pessoa era um bandido, era um malfeitor, né, que fazia maldade com as pessoas, não importava, mas um deles recebia o direito de ser solto. Então, quando levaram Jesus preso, colocaram Jesus e mais 2 presos ali do lado dele. E aí, na hora que perguntaram, a quem nós devemos soltar? Vocês acham que eles responderam que era para soltar Jesus? Que era justo, que era bondoso, que era verdadeiro, que não fazia mal a ninguém? De jeito nenhum. A multidão começou a gritar, solta Barrabás, Jesus é que deve ser morto na cruz. E que morte triste seria essa? A morte de cruz, a morte que era dada para as piores pessoas, uma morte vergonhosa. E mesmo Jesus, sem pecado, sem fazer mal algum, a multidão gritava que era para soltar a Barrabás e que morresse Jesus. Então, crianças, Jesus foi levado até o Calvário e ele colocaram uma cruz muito pesada sobre os seus ombros, né? E ele foi carregando, até que ele chegou ali no monte onde ele foi pregado naquela cruz. E ainda algumas pessoas zombavam dele, rindo, falavam, mas se você é mesmo filho de Deus, desce aí da cruz. E Jesus, se ele quisesse, ele tinha todo o poder, ele poderia ter descido sim. Mas não, ele ficou em silêncio. Jesus ficou ali, quietinho.
em silêncio. Ele sabia que ele tinha que cumprir aquela missão até o fim. Daquela missão dependia a minha salvação, a sua salvação. Ele nos amava demais para desistir. Ele sabia que nós íamos depender da sua morte na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Então Jesus, ele seguiu em silêncio, né? Ele foi pregado. E ali, naquela cruz, depois dele ter sido açoitado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, transpassaram o corpo com uma lança. Ele sentiu muita dor. E ali, quando ele sentiu, né, que ele já ia morrer, que estava chegando ali a hora da sua morte, foi quando ele disse o que está escrito no nosso texto áureo de hoje: tudo está completado. Ou seja, ali era o fim, era a morte dele. Sabe, crianças, com aquela morte ali na cruz, Jesus, ele perdoou todos os pecados, desde aquele lá do Jardim do Éden, desde aquele. Foi nesse momento que todas essas correntes que aprisionavam as pessoas, aprisionavam o mundo, elas não precisavam existir mais, porque agora, pelo sangue de Jesus, todos nós poderíamos ser perdoados dos nossos pecados, podemos ser libertos dos nossos pecados. E hoje, embora o mundo ainda esteja assim com tanto pecado, tanta coisa triste acontecendo, mas basta as pessoas se arrependerem, pedirem perdão e seus pecados serão perdoados. Nós não precisamos mais ficar aprisionados pelas correntes do pecado, de jeito nenhum, porque Jesus nos libertou para a glória de Deus. Graças a Deus por isso, glórias a Deus. Ele nos libertou. A sua vida que ele deu ali na cruz com a sua morte, nós podemos ser livres do pecado para a glória de Deus, graças a Deus. E ali, crianças, os amigos de Jesus foram até aquela cruz, pegaram seu corpo e levaram para colocar numa sepultura, para colocar numa caverna. E ali, naquela caverna, o corpo de Jesus foi colocado. Uma grande pedra fechou a porta daquele túmulo ali. E eles queriam ter certeza, aqueles homens queriam ter certeza que ninguém ia entrar ali para roubar o corpo de Jesus, para depois não inventar histórias, porque eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus, eles não acreditavam que podia acontecer coisas grandiosas. Então eles achavam assim, ó, os guardas vão ficar ali vigiando aquele túmulo. Por quê? Porque ninguém pode ir lá, ninguém vai chegar lá e pegar o corpo desse Jesus. E ali os guardas ficaram vigiando, guardando o corpo de Jesus. Ah, crianças, mas Jesus não havia feito uma promessa para os seus discípulos que tudo ficaria bem, que tudo acabaria bem? E como agora que ele estava morto, colocado num sepulcro com uma pedra grande daquela ali na porta? Será que Jesus havia se esquecido da promessa? Será que esse é o final da história? Não, não pode ser. Jesus, ele cumpre todas as suas promessas, ele sempre cumpriu. E ele havia prometido que tudo ficaria bem. Então, eu acredito que este não é o final da história. Esse não pode ser o final da história. Então, no próximo domingo, a tia Flávia vai estar aqui nesse mesmo horário. E todos nós juntinhos com a tia Flávia, vocês aí em casa, nós vamos conhecer o final dessa história. Eu tenho certeza que o final dessa história vai mostrar ainda mais como essa história é uma história de amor. Uma história que mostra como Jesus nos ama, como Ele quer nos salvar, como Ele quer nos levar para o céu, como um dia Ele quer estar conosco na glória. Amém, crianças? Então, nosso compromisso está aqui. No domingo que vem, nós vamos conhecer o final desta linda história. Glórias a Deus. Vamos orar para terminar a nossa aula?
Pai, te agradecemos pelo privilégio, ó Pai, que tivemos de mais uma vez, ó Pai, conhecer mais um pouquinho, estudar mais um pouquinho da Tua palavra, ó Pai, e meditar, ó Pai, de tão grande que é o seu amor por nós. Guarda cada um de nós nesse dia, dá-nos um dia feliz, ó Pai, leva-nos em paz ao culto desta noite, fala aos nossos corações, ó Pai, esteja conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Crianças, então não esqueçam de mandar suas atividades, o textuário que você já decorou para o nosso grupo da igreja, né? Que nós tenhamos um dia feliz na presença do Senhor. Esperamos vocês. Até o próximo domingo. Ah, te esqueceu, mas não pode esquecer. Compartilhe essa aula, mesmo que você já assistiu, não tem problema. Compartilhe, manda para um coleguinha, manda para um parente. Nós precisamos espalhar essa mensagem para o mundo. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.